Seguindo no noticiário internacional, a Suprema Corte dos Estados Unidos impôs uma derrota importante ao presidente norte-americano Donald Trump e rejeitou a tentativa do governo de restringir a cidadania por nascimento no país. Vamos conversar com nossa correspondente em Washington, Mariana Janjá, como já aparece aqui na tela, trazendo essas informações direto da Casa Branca. Boa tarde, Mariana. Oi, Yuri e Débora, boa tarde a todos. Essa foi uma promessa de Donald Trump ainda lá atrás, de 2015, na época da campanha para o primeiro mandato dele aqui à frente da Casa Branca, de acabar com o direito de cidadania por nascimento aqui nos Estados Unidos, o que teria um efeito enorme, não só em pessoas, em filhos de pessoas que estão aqui sem documentação, mas também naqueles imigrantes, filhos de imigrantes que estão aqui legalmente, com toda a documentação em dia, mas com vistos temporários e também seriam afetados e não teriam direito à cidadania norte-americana por nascerem nos Estados Unidos. A Suprema Corte, então, derrubou essa decisão de Donald Trump, que foi uma ordem executiva que ele declarou no primeiro dia agora do segundo mandato aqui em exercício como presidente dos Estados Unidos. E a Suprema Corte derrubou essa ordem executiva de Donald Trump, alegando que a cidadania é o direito a ter direitos e de participar de forma livre da comunidade política e que a 14ª emenda da Constituição, que é a emenda que garante o direito de cidadania por nascimento, estende essa garantia a todos aqueles que foram nascidos livres em solo norte-americano. O argumento de Donald Trump era de que essa 14ª emenda da Constituição foi criada, escrita dessa forma para garantir a liberdade dos soldados que seriam livres a partir daquele momento. Mas o entendimento da Suprema Corte é outro. O entendimento é de que sim, essa garantia se estende para todos aqueles que nascem aqui nos Estados Unidos. E essa foi uma derrota para Donald Trump com 6 votos contrários ao que ele queria, apenas 3 votos favoráveis. E o interessante é que 2 juízes indicados por Donald Trump, o Brett Kavanaugh e a Amy Coney Barrett, votaram com os liberais, votaram contra Donald Trump nesse caso. E é importante também a gente lembrar que esse era um caso tão importante para Trump que em abril ele chegou a ir até a audiência na Suprema Corte presencialmente. Ele ficou lá em silêncio, mas ficou lá vendo os juízes argumentarem. Donald Trump, como eu disse, não falou nada naquele dia, mas é muito incomum que um presidente dos Estados Unidos vá até a Suprema Corte para acompanhar os argumentos de algum caso. Por isso, esse gesto de Trump foi visto como uma pressão sobre os juízes para que os juízes permitissem essa medida que é tão importante, que foi uma promessa de campanha lá de trás. Em 2015 foi a primeira vez que Donald Trump deu a entender, ou disse que queria fazer isso, que queria tirar esse direito à cidadania, a garantia à cidadania norte-americana por nascimento aqui nos Estados Unidos, em solo norte-americano. Então, esse é o tamanho da importância que ele dá para essa medida que agora foi derrubada pela Suprema Corte, garantindo sim esse direito, o direito à cidadania por nascimento aqui, algo que já é garantido há 160 anos aqui nos Estados Unidos e que teria um efeito imenso em uma série de pessoas, em uma série de imigrantes com documentação que estão aqui com visto temporário, visto para trabalho, visto para estudo e acabam tendo filho aqui. Também aquelas pessoas, claro, os que estão aqui sem documentação também, mas os que estão com documentação aqui também seriam afetados. Então isso teria um efeito gigantesco aqui nos Estados Unidos e a Suprema Corte barrou. A Suprema Corte deu sim outras vitórias hoje para Donald Trump, mas essa que era importantíssima para ele não passou e não é uma surpresa, na verdade, porque desde aquela audiência em abril que o próprio Trump acompanhou, os juízes deixaram bem claro que estavam inclinados a não manterem essa ordem executiva de Donald Trump, derrubarem essa ordem executiva. E ele já se manifestou nas redes sociais e disse que espera que o Congresso haja. Donald Trump publicou uma mensagem longa ali dizendo que a Suprema Corte manteve o direito à cidadania por nascimento, que é algo péssimo para os Estados Unidos, e ele disse que facilmente dá para mudar isso, não precisa ser pela Constituição, mas pode ser pelo Congresso, e disse que o Congresso deveria começar a trabalhar hoje para acabar com o que ele chama de algo que
que é injusto e caro para os Estados Unidos, que é o direito à cidadania por nascimento. E o presidente da Câmara dos Deputados, que é republicano, Mike Johnson, disse também que ficou muito decepcionado com essa decisão e que essa prática da cidadania por nascimento em solo norte-americano também é uma prática abusiva para os Estados Unidos. Mas mesmo com essa indicação do Mike Johnson de que concorda com Donald Trump, ou seja, de que quer acabar com esse direito de alguma forma, é muito difícil que o Congresso se una em torno disso para contrariar o que a Suprema Corte disse, porque é algo que já está aqui no país, como eu disse, há 160 anos. A Suprema Corte foi muito clara na sua opinião, seria algo com um efeito enorme aqui, que aumentaria muito o número de pessoas sem documentação aqui nos Estados Unidos, que mudaria as vidas de várias famílias que estão aqui. Então é muito difícil que de fato algo mude nesse sentido. Mas Donald Trump está expressando a sua insatisfação mais uma vez com os próprios juízes que ele mesmo indicou para a Suprema Corte e cobrando do Congresso que algo seja feito. Mas para a população americana e para aqueles que tiveram filhos por aqui, fica, né, a sensação de que nada muda, então, que as pessoas, os bebês podem continuar tendo a cidadania norte-americana, como já vem acontecendo há quase 200 anos, Yuri e Débora. Peguei por aqui mais uma vez, Mariana. Hoje estou só eu por aqui. Deixa eu te aproveitar a sua presença conosco e perguntar mais uma questão, porque houve esta decisão importante que você já nos trouxe todo o contexto político e as repercussões aí no país, mas a Suprema Corte americana também deu uma vitória ao governo Donald Trump ao abrir caminho para a proibição de atletas trans em esportes femininos, que tem sido uma questão importante para o grupo que dá apoio a Donald Trump. Explica para a gente qual foi esta decisão e por que ela é uma vitória para Donald Trump. Trump tem falado muito sobre esse assunto em várias ocasiões, mesmo em momentos que nada tem a ver com esse assunto, ele acaba falando sobre isso, sobre a proibição de pessoas trans em equipes de esportes femininas. Então, Donald Trump fez disso uma bandeira muito importante para a campanha dele, para o governo dele, e o caso que foi julgado agora pela Suprema Corte é um caso envolvendo leis em 2 estados, West Virginia e em Idaho, mas esse caso pode ter repercussões, deve ter repercussões em mais da metade dos estados americanos, porque mais da metade dos estados americanos tem algum tipo de lei que proíbe, sim, a participação, principalmente de estudantes trans em esportes femininos, em equipes de esportes femininas. Então, por isso, Donald Trump ficou muito feliz com essa decisão, porque é algo que ele vinha falando, algo do qual ele vinha falando há muito tempo, algo do qual ele fala, aliás, em qualquer ocasião que tem, é uma bandeira muito importante para ele e é uma decisão, quando a gente pensa em como a Suprema Corte está se posicionando, que vem exatamente um ano depois de a Suprema Corte permitir que os estados também proíbam qualquer tipo de terapia hormonal para menores de idade, com qualquer objetivo de adequação de gênero. Então, esse tipo de terapia, a Suprema Corte no ano passado já tinha permitido que os estados legislassem sobre esse tipo de terapia e agora permite que os estados também decidam se as estudantes trans podem jogar nas equipes femininas ou não. Por isso, sim, essa foi uma vitória da Suprema Corte para Donald Trump depois da derrota que foi a questão da cidadania. E esse voto sobre as pessoas trans foi um voto ali nas linhas dos conservadores e dos liberais. Então, os 6 conservadores votaram por essa medida, os três liberais votaram de forma contrária e isso mostra, né, o debate aqui nos Estados Unidos, exatamente como se posicionam então esses 2 lados aqui nos Estados Unidos sobre esse tema, Yuri. Mariana Jangiacomo, muito obrigado pelas suas informações, um bom trabalho para você aí em Washington. Ainda falando dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump pediu aos postos de gasolina do país que reduzam os preços imediatamente. Trump alertou que haverá, abre aspas, grandes problemas, fecha aspas, pela frente, caso isso não ocorra. Em um post em uma rede social, o republicano escreveu que é importante que os varejistas comecem a mirar a gasolina em torno de $2,50 por galão e que a Califórnia deveria parar de cobrar impostos tão altos, palavras de Donald Trump.